Desde quando o Rodrigo e eu éramos noivos, acho que nem noivos, antes disso, a gente ainda era namorado, a gente já pensava em adotar. Nós tínhamos vários amigos que tinham filhos por meio da adoção. E um dia nós estávamos na igreja e a mensagem daquele dia foi sobre adoção. E aí a gente nunca tinha conversado ainda sobre esse assunto. E naquele dia, no final, foi perguntado: quem pensa em um dia talvez adotar, fica de pé. E aí eu levantei meio assim, e ele também, né? E a gente começou a rir, porque nós dois tínhamos esse desejo. Mais tarde eu fui vendo que isso tinha um pouco da minha própria história familiar. O meu pai, ele ficou órfão de pai e mãe no mesmo ano, quando ele tinha 8 anos de idade. Meu avô morreu num acidente, minha avó adoeceu e faleceu. Eles eram 9 irmãos, meu pai era o segundo mais novo, né? E aí foram sendo colocados da casa de um tio para o outro, de um tio para o outro. E meu pai tinha uma fala que ele dizia que aos 18 anos ele conheceu a mãe que ele nunca teve, que era o Exército Brasileiro, quando ele entrou para o Exército. E eu achava essa fala, apesar de que ele falava isso com tranquilidade, eu achava essa fala muito dura, né? E então depois eu fui entendendo que esse meu desejo de adotar, ele tinha a ver com o desejo também de alguma forma, resolver um pouco da orfandade do meu pai. Ao longo dessa caminhada, a gente foi percebendo muitas coisas. À medida em que a gente realmente se inscreve para sermos habilitados para a adoção, nós vamos vendo que o processo ele podia ter percalços que não eram necessários, mas que aconteciam. 2 coisas nos incomodaram muito. Uma delas foi a questão das crianças que ficavam por longos períodos no acolhimento, né? Então, haviam crianças que tinham entrado bem pequenas e completavam 18 anos num abrigo. E aos 18 anos ela teria que sair, cuidar da sua própria vida sem o apoio de uma família, sem o devido suporte. Isso nos incomodava muito. A própria lei fala, né, que as crianças só devem ficar por no máximo 1 ano e meio acolhidas. E depois disso elas precisam ou voltar para a sua própria família ou ser encaminhadas para adoção. Mas muitas vezes isso não acontecia. E a lei ainda tinha um prazo maior naquela época. Outra coisa que nos incomodou grandemente foi a questão da devolução das crianças. Famílias que entravam, enfrentavam todo o processo de adoção, de habilitação para adoção e tal. E quando essa criança chegava, após um tempo, eles não davam conta, eles não conseguiam romper com as dificuldades de comportamento, não conseguiam construir esses vínculos de forma adequada e acabavam devolvendo. E aí a gente foi percebendo que as devoluções aconteciam com mais frequência ainda nas tentativas de reinserção familiar, quando a criança voltava para a família biológica ou ia para a família extensa, para a casa de uma avó, de uma tia, do que mesmo nas adoções. Criança não é objeto, né? Para que você fale, não tá bem do jeito que eu pensei, tá com esse defeito, vou devolver. Não é assim. Mas também, o que levava essas famílias a devolverem? Porque elas queriam tanto esse filho. O que acontecia? Quando a gente começou a estudar, nós fomos vendo que o devido preparo e o acompanhamento adequado depois da chegada da criança, então preparo antes da chegada da criança e o acompanhamento depois, no pós-adoção, era fundamental. E famílias bem preparadas e bem acompanhadas, elas não desistem dos seus filhos. Então, a partir daí, a gente resolve, então, começar um grupo de apoio à adoção e depois vem, então, a Pontes de Amor. Meu nome é Sara Vargas, eu sou casada com o Rodrigo há 26 anos e nós somos pais de 4 filhos, o Lucas, de 23, a Jéssica, de 20 e a Kelly e a Kathleen, que são gêmeos e também têm 20 anos. Tenho o privilégio de estar na Pontes de Amor desde o início, eu sou uma das fundadoras da Pontes e a Pontes chegou e mudou a nossa vida, assim como a adoção mudou a nossa vida, porque as nossas 3 filhas chegaram pelos caminhos da adoção. Nós fomos entendendo que essa mudança ela podia também impactar positivamente a vida de muitas outras crianças e adolescentes e de muitas outras famílias.
E isso é o que eu mais amo fazer na vida. Cooperar para que crianças possam viver em família. Nós começamos, né, querendo cooperar com outras famílias que já tinham adotado ou que queriam adotar. A gente começou de uma forma muito despretensiosa. Pensamos em fazer um encontro mensal, onde a gente ia ter um facilitador que ia falar sobre um tema, e a gente ia ter um lanche comunitário, e as pessoas iam poder se conhecer, e a gente ia formando essa rede de apoio. Quando nós, por fim, chamamos mais 9 amigos nossos, né, que ou eram pais por adoção, ou estavam envolvidos no cuidado com a criança e adolescente e tal, e a gente compartilhou esse desejo, um dos nossos amigos falou assim, não, essa ideia é fantástica, isso tem que acontecer. E essa aqui já vai ser a nossa primeira assembleia, e a gente já vai construir o estatuto, e a gente já vai eleger a diretoria, e a gente ficou assim, hã? Então a gente foi meio pego de surpresa com isso, e de repente a gente já tinha uma organização da sociedade civil nas mãos, né? Mas nós éramos muito poucos e colocamos, né, naquela época o Facebook que bombava, então a gente colocou no Facebook que estava começando em Uberlândia um grupo de apoio à adoção e à convivência familiar e comunitária que se chamava Pontes de Amor. E muitas pessoas começaram a escrever e falar, eu quero ser parte disso. Então, muitas pessoas que vinham da área do direito, da psicologia, professores universitários, gente da Câmara Legislativa. Quando nós fomos levar a proposta para o pessoal lá no fórum, as portas foram se escancarando, né? Então, eu falo que a Pontes, ela foi um bebê que já nasceu meio grande, sabe? Porque bem orgânico, né? Sim, muito orgânico. E aí nós descobrimos que tinha uma rede nacional de apoio à adoção. E a gente começou a se informar e fomos a Brasília, conhecer o grupo de Brasília. Eles nos adotaram, nos ofereceram treinamento e tal. E a gente chegava aqui em Uberlândia e reproduzia esses treinamentos para os nossos voluntários. Todos nós éramos voluntários no início, né? E até hoje o voluntariado é a maior força da Pontes. Mas por 2 anos nós não tínhamos nada de recurso, então não tinha nem como pensar em contratar nenhum profissional. Mas foi muito interessante porque a fundação de tudo que nós somos hoje foi construída naquela época, a partir daqueles 11, que logo se tornaram 30 e que depois se tornaram 60, e assim esse grupo foi aumentando, e já faz anos que a gente lida com uma média de 100, 120 voluntários por ano. Então, isso é lindo de ver, essa força do bem e o quanto que quando a gente se une, a gente consegue fazer muito mais. Quando a gente fala, né, que a melhor propaganda é o boca a boca, para uma organização social, eu creio que a seriedade da forma como a gente desenvolve o nosso trabalho, como a gente leva a causa pela qual a gente luta, e a credibilidade são muito importantes. E a Ponte sempre trabalhou de uma forma muito séria, né? A gente nunca permitiu assim que coisas pequenas fossem aceitas se elas não fossem de acordo com os nossos princípios, né? Então isso vai mostrando para quem se aproxima o quanto que a gente realmente quer trabalhar numa base relacional, e a gente quer impactar a vida, a gente quer desenvolver projetos que impactam a vida da criança, do adolescente e das famílias numa base relacional. E que todo mundo aqui tem uma importância de muita relevância, né? Então não importa se a pessoa está fazendo pipoca, se ela está dando uma palestra, se ela está atendendo alguém, né? Como um técnico, como um psicólogo, como um advogado, enfim, não importa, todo mundo tem a mesma importância, porque se a gente não está todo mundo junto, a coisa não sai do jeito que ela sai, do jeito que ela acontece. Assim também, quando a gente pensa em conseguirmos a sustentabilidade para que isso tudo aconteça, né? A gente fala, não importa se você vai dar R$10 ou se você vai dar 100 mil, né? Às vezes os R$10 é tudo que você tem, e esses R$10 vão fazer toda a diferença. E às vezes aquele que vai dar 100 mil para ele não é nada, né? E ele tá dando assim, como que uma esmola. Vale muito mais esses R$10 dados de todo o coração, com envolvimento pela causa, do que 100 mil, tipo assim, toma.
Então, a nossa visão, eu vou começar a falar de princípios e valores a partir da nossa visão. A nossa visão é que toda criança e todo adolescente possa crescer numa família que cuida, que nutre, que protege, que potencializa o desenvolvimento dessa criança. Então, família é um dos nossos principais valores, né? A convivência familiar. E todo mundo que se aproxima entende isso. Não existe lugar que substitua a família no desenvolvimento de uma criança, no desenvolvimento de uma pessoa. Bom, não basta ser qualquer família, tem que ter amor. Então, amor é outro valor. E quando a gente fala de amor, a gente fala do amor dentro da família, do amor entre nós, do amor por aquilo que a gente está fazendo. A gente precisa ser movido por esse amor. Um amor que não tem um interesse próprio, mas um amor que deseja realmente se doar. Tem gente que quer se envolver com questões sociais para tirar uma foto com uma pessoa lá numa situação de miséria e postar essa foto no Instagram e pagar de boazinha. A gente acha isso terrível e não é nada disso. Nenhum de nós é melhor do que ninguém, né? Nenhum de nós seria nada se não fossem outras pessoas nos darem a mão e nos ajudarem a nos tornarmos quem nós somos hoje. Então, nós temos o privilégio de alguma forma, dar a mão para essas crianças e esses adolescentes e ajudá-los a se tornarem tudo aquilo que eles podem ser, né? Todo o potencial que eles têm. Um outro princípio que nós temos é da excelência. Tem uma frase que a gente aprendeu com o Instituto de Filantropia, que é a seguinte: não basta fazer o bem, tem que se fazer bem feito. Então a gente sempre busca excelência em tudo aquilo que a gente faz, a gente está sempre buscando aprender coisas novas, buscando aprender as melhores tecnologias sociais, as melhores abordagens, e a gente não quer aprender isso para dizer que a gente sabe que agora é nosso, não, a gente quer aprender isso para repartir com outras organizações, com outros profissionais, com outras pessoas, para que todos possam se desenvolver bem, desenvolver suas relações e serem frutíferos também onde eles estão. Além disso, outro valor que a gente tem é a fé, né? O que a gente faz se a gente não acreditar? Se a gente não sonha e acredita que esse sonho ele pode ser realizado, a gente não sai do lugar, né? A gente desanima. Então, a fé e a esperança, elas são dois valores muito fortes entre nós. E aí vem outros como a amizade, o profissionalismo, criatividade, mas eu acho que esses são os principais. Então, a Pontes de Amor é uma organização da sociedade civil que existe há 10 anos e trabalha para que toda criança e adolescente possa exercer o direito à convivência familiar e comunitária. Nós entendemos que para que crianças e adolescentes tivessem uma família e fosse uma família segura, nós precisaríamos trabalhar em 3 eixos. O primeiro eixo é justamente com a própria família, preparando bem essa família para aquilo que vai vir, para o processo de adoção, enfim. Então a gente oferece o curso para os postulantes de adoção, orientações jurídicas, acompanhamento jurídico, tudo de forma gratuita. Mas além disso, nós também temos um grupo de apoio ao pós-adoção, onde essa família então ela pode participar de reuniões mensais, onde a gente sempre reúne esse grupo e é um ambiente seguro. Eles também podem receber atendimentos psicológicos, as crianças e adolescentes podem ter acompanhamento psicopedagógico, orientações sociais e mesmo jurídicas, tudo isso visando o desenvolvimento dessa criança e dessa família. Além disso, nós temos um projeto que se chama Buscativa, onde nós buscamos famílias que estejam dispostas a adotar crianças mais velhas, grupos de irmãos, crianças com doenças e que estão mais abertos então para adotarem essas crianças reais, aquelas que vão ficando, porque não são tão pequenas, saudáveis, quanto a maioria dos pretendentes ainda deseja. E muitos encontros fantásticos têm acontecido, muitas famílias lindas têm se formado também por meio da Buscativa. Além desse eixo, que é o eixo da família, nós temos o eixo do conhecimento, onde nós temos grupos de estudos específicos na área da psicologia, ou do serviço social, ou do direito, e grupos de estudos multidisciplinares. Também nós ministramos formações para essa rede de garantia dos direitos da criança e do adolescente. Então a Pontes tem ministrado formações por todo o Brasil e até fora do Brasil,
para juízes, promotores, psicólogos, assistentes sociais, conselheiros de direitos, rede de acolhimento, enfim, N profissionais. Depois a gente vai então para o terceiro eixo, que é o mais importante de todos, que é o eixo que trabalha com a própria criança e adolescente. Então, enquanto nós temos, por exemplo, nossos encontros mensais, nós temos, com os adultos, que acontece no auditório da Pontes, nós temos o projeto Ninho, que acontece com as crianças e com os adolescentes, onde nós trabalhamos um tripé, que é a co-construção do senso de identidade, valor e propósito. Porque isso, ao longo dessa história tão doída, de abandono, de violência, de negligência, vai sendo roubado dessas crianças, né? E um adulto, ele precisa, para que seja bem-sucedido, ele precisa saber quem ele é, o quanto ele tem valor e o que ele deseja e que ele pode alcançar esses sonhos, né, que ele deseja. Além disso, nós temos também o projeto Casulo, que acontece com as crianças e adolescentes que já estão em famílias adotivas ou reintegradas. E nós desenvolvemos projetos também com as crianças e adolescentes que estão no acolhimento, seja no acolhimento institucional ou nas famílias acolhedoras. Uma coisa que tem sido muito importante ao longo desses 10 anos é impossível ser feliz sozinho, né? Então, se fosse só a Pontes de Amor, a gente não teria feito nem 1/10 de tudo que a gente já realizou ao longo desses anos. Mas nós temos muitos parceiros a nível local, a nível regional, nacional e até internacional, né? Então, essas parcerias foram viabilizando esse crescimento, tanto esse crescimento a nível quantitativo quanto qualitativo dos resultados que a Pontes traz. Então, temos uma parceria muito grande com toda a rede de garantia de direitos da criança aqui em Uberlândia. Temos uma parceria com várias empresas que são parceiros de serviços ou são parceiros investidores. E eu não vou nem citar nomes aqui porque são muitas mesmo e eu não quero deixar ninguém de fora. Uma outra parceria, que é mais do que uma parceria, a gente se tornou uma grande família. Nós somos associados à ANGAAD, que é a Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção. E eu tive o privilégio de me tornar depois a presidente da ANGAAD, né? Então a Pontes hoje é um dos grupos que integra essa associação, que é composta por cerca de 210 grupos de apoio à adoção espalhados pelas 5 regiões brasileiras. Mas a Pontes, ela foi aprendendo com alguns dos maiores grupos de apoio à adoção. E hoje ela já é considerada uma das grandes referências de adoção a nível de Brasil. E a gente fica muito feliz por isso. E nós fomos buscando também conhecimento fora do Brasil. E isso acabou fazendo de nós membros de 2 associações internacionais. A Christian Alliance for Orphans e a World Without Orphans. E hoje, por exemplo, a gente está como representantes da América Latina no World Without Orphans, né? Então essas parcerias foram sendo construídas, firmamos uma parceria com o Instituto Karen Purvis, que foi fruto disso tudo. E esse é um dos principais institutos que trabalha com essa temática dos impactos do trauma na vida da criança e do adolescente e tal. Então a gente já trouxe pessoal do Instituto para cá, para vir ensinar aqui no Brasil, e nós já somos profissionais habilitados pelo Instituto para treinarmos outros profissionais. E assim essa rede vai crescendo, como eu disse, tanto em qualidade quanto em quantidade de alcance de pessoas, de impacto social, de resultados. A Pontes de Amor, ela é fruto da força da sociedade. Então, o voluntariado é a nossa principal força de trabalho. E a construção colaborativa é o que faz da Pontes ser uma organização que dá tantos frutos, que traz tanto impacto na vida de tantas crianças, de tantos adolescentes, de tantas famílias. Por isso, nós precisamos de voluntários de todo tipo. Aquele que vai nos ajudar na recepção, o que vai fazer a pipoca, o que vai nos ajudar na comunicação, aquele que vai atender que tem uma formação na área de psicologia, o outro que vai cooperar na parte jurídica, enfim. Então, não importa qual seja o perfil desse voluntário, todo mundo é super bem-vindo e todo mundo é muito relevante aqui na Pontes de Amor. Outra coisa que eu gosto de dizer é o seguinte: a conta precisa ser paga, e essa conta é paga por nós, né?
né? Por nós que somos pontes de amor. Se nós somos essa grande família, quando a gente vai comer pizza em família, normalmente a gente racha a conta, não é? Então, a gente precisa que todo mundo contribua, que todo mundo faça parte disso, porque nós estamos investindo em coisas que não são tangíveis muitas vezes. O acompanhamento psicológico de uma criança que foi abusada sexualmente por anos a fio, ele é fundamental para que essa criança possa ir bem na vida. Mas muitas vezes a gente quer só dar uma caixa de leite, ou dar comida, ou brinquedo, porque eu consigo ver o material. Mas será que só o material é importante? Não. Aquilo que não é tangível, ele às vezes é até mais importante. Como que uma criança vai socializar bem na escola se ela está sendo taxada de burra, porque ela não consegue aprender e tal, e às vezes ela tem uma dificuldade de aprendizagem, mas se ela tem o devido acompanhamento psicopedagógico, aquilo vai sendo reestruturado e ela consegue acompanhar, né, o desenvolvimento das outras crianças de acordo com o desenvolvimento dela. Então, são coisas fundamentais e nós precisamos, nós podemos, nós enquanto pessoa física, enquanto pessoas jurídicas, nós podemos dar as mãos e fazer com que a vida de crianças e adolescentes sejam radicalmente transformadas. A Ponte de Amor, para mim, é como que o meu quinto filho. E é o lugar onde eu cresci e cresço imensamente como pessoa, como profissional, onde eu vivo meus maiores desafios, minhas maiores alegrias. É o espaço onde a minha vida realmente encontrou uma relevância que ainda não tinha encontrado antes, porque de alguma forma, apesar da gente ser tão pequeno e de ser tão limitado, aqui na Pontes a gente tem a oportunidade de sermos diferença na construção da história de muitas vidas. Se fosse só por uma pessoa, já teria valido a pena, mas são muitas histórias que estão diante de nós. A Pontes é tudo. Os 10 anos trazem muita alegria, uma grande retrospectiva e a certeza de que o que nós vivemos durante todos esses anos é milagre com todas as letras garrafais. Nós jamais imaginávamos viver um pedacinho de tudo que a gente tem vivido, fazer parte de tantas histórias, ver tantas crianças sendo colocadas em família, casos de família que a gente achava que, meu Deus, agora isso aqui como que vai dar certo? E acabava dando certo, e essas famílias não desistiam dos seus filhos, nem esses filhos... Opa! Essas famílias não desistiam dos seus filhos e nem esses filhos desistiam das suas famílias. Então, e a própria Pontes, ela ter sobrevivido ao longo de tantas lutas, né, e tá de pé, e tá crescendo, isso tudo é um grande milagre, mas é um milagre construído, e construído a muitas mãos.